Seção 4. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve, : Parágrafo 1º. Em 1 ano, : Inciso 1º. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2º. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, contando o prazo. : Alínea A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador. Alínea B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3º. A pretensão dos tabeliães, auxiliares de justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4º. A pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5º. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos, : Inciso 1º. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2º. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3º. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. Inciso 4º. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5º. A pretensão de reparação civil. Inciso 6º. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7º. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. : Alínea A. Para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. Alínea B. Para os administradores ou fiscais, da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada ou da reunião ou Assembleia Geral que dela deva tomar conhecimento. Alínea C. Para os liquidantes, da primeira Assembleia Semestral posterior à violação. Inciso 8º. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9º. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos, : Inciso 1º. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inciso 2º. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais,
curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Inciso 3º. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Capítulo 2. Da decadência. Artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 208. Aplica-se à decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1º. Artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Título 5. Da prova. Artigo 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: Inciso 1º. Confissão. Inciso 2º. Documento. Inciso 3º. Testemunha. Inciso 4º. Presunção. Inciso 5º. Perícia. Artigo 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Artigo 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Parágrafo 1º. Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter: Inciso 1º. Data e local de sua realização. Inciso 2º. Reconhecimento de identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. Inciso 3º. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. Inciso 4º. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Inciso 5º. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerente à legitimidade do ato. Inciso 6º. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram. Inciso 7º. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. Parágrafo 2º. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo. Parágrafo 3º. A escritura será redigida na língua nacional. Parágrafo 4º. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz, que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Parágrafo 5º.
Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. Artigo 216. Farão a mesma prova que os originais, as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob a sua vigilância e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão concertados. Artigo 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos, se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Artigo 220. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento. Artigo 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. Artigo 222. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. Artigo 223. A cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Artigo 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas, fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser ilidida
pela comprovação de falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Artigo 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no país ao tempo em que foram celebrados. Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunhas, Inciso 1º, os menores de 16 anos. Inciso 2º, aqueles que, por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida civil. Inciso 3º, os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer provar dependa dos sentidos que lhes faltam. Inciso 4º, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes. Inciso 5º, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo único. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Artigo 229. Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato, Inciso 1º, a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo. Inciso 2º, a que não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, parente em grau sucessível ou amigo íntimo. Inciso 3º, que o exponha ou as pessoas referidas no inciso antecedente a perigo de vida, de demanda ou de dano patrimonial imediato. Artigo 230. As presunções, que não as legais, não se admitem nos casos em que a lei exclui a prova testemunhal. Artigo 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Artigo 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.